Olá, sou Hércules Melo Diógenes, estudante de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, e irei apresentar o projeto do PIBIC intitulado Perfil Epidemiológico e Fatores de Risco Associados a Pacientes com Pterígio atendidos em um serviço de oftalmologia no Agreste Pernambucano, orientado pelo professor Dr. Vitor Caiafo Brito, do Núcleo de Ciências da Vida, no Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco. Nossos objetivos são identificar e descrever o perfil sociodemográfico dos pacientes atendidos na Unidade Pernambucana de Atenção Especializada, UPAE Caruaru, que fica no Agreste Pernambucano, dando ênfase nos dados acerca do pterígio e avaliando os principais fatores de risco associados a esta doença ocular. Em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nosso projeto enquadra-se no Objetivo 3, Saúde e Bem-Estar. Bem, os distúrbios oculares estão entre as principais doenças da atualidade, constituindo um importante problema de saúde pública no nosso país. Existe uma estimativa que em 2018 aconteceram cerca de 10.289.341 consultas oftalmológicas pelo Sistema Único de Saúde, representando um grande gasto para a saúde pública, e cerca de 6,4% desses atendimentos foram realizados no estado de Pernambuco. Dentre esses distúrbios oculares, temos o pterígio, que é o crescimento do tecido fibroso vascularizado advindo da conjuntiva bulbar e que se estende até a superfície da córnea. Essa condição traz como sintomas sensação de corpo estranho, ardor, irritação, lacrimejamento e pode atrapalhar significativamente a visão do indivíduo. Existe uma associação bem estabelecida entre a insolação e o seu desenvolvimento e existe uma escassez de estudos sobre este tema, principalmente em nossa região. Trata-se de uma pesquisa aplicada, descritiva, com abordagem quantitativa, utilizando dados secundários por meio dos prontuários eletrônicos da UPAE Caruaru. Os dados foram coletados entre junho e agosto de 2021, após a passagem pelo Comitê de Ética na UPAE Caruaru. Após a inclusão dos critérios de inclusão e exclusão, chegamos a uma amostra total de 23.300 atendimentos na área da oftalmologia entre o período de 2015 e 2019. Desses prontuários, analisamos também aqueles que tinham o diagnóstico CID-10H11, que é referente ao pterígio, ou que tinham hipótese diagnóstica de pterígio, independentemente da presença de outro diagnóstico. Partimos então para uma análise estatística descritiva, com a presença de números absolutos, desvio padrão quantitativo e porcentagem das variáveis sociodemográficas, como veremos a seguir. Quanto aos resultados, chegamos que as variáveis sexo, temos que a grande maioria dos atendimentos gerais de oftalmologia na UPAE Caruaru são realizados por mulheres. A gente tem aí 66%, já os homens 34%. Quando partimos para os pacientes que tiveram o diagnóstico de pterígio, as mulheres continuam sendo a maioria, 69,5% contra 30,5% dos homens. Apesar de homem ser um fator de risco para o desenvolvimento do pterígio, nós vemos uma maioria de mulheres. Isso pode ser explicado pela maior procura das mulheres pelos serviços de saúde. Em relação à faixa etária, chama nossa atenção as faixas etárias entre 15 e 19 anos, 70 e 74 anos e 50 e 54 anos no atendimento geral da UPAE Caruaru. Entretanto, quando analisamos os pacientes com diagnóstico de pterígio, essa faixa etária muda. A maioria é de pacientes de 45 a 59 anos. Isso pode ser explicado pela idade ser um fator de risco para o desenvolvimento do pterígio. Em relação à etnia, a grande maioria dos pacientes, tanto com diagnóstico de pterígio quanto dos atendimentos de forma geral da UPAE, são autodeclarados pardos. Em relação à cidade, a maioria dos pacientes são de Caruaru. Em relação à profissão, do atendimento geral, 30% não foi discriminado, colocando outros no prontuário eletrônico, e 17,9% são estudantes. Partindo para os pacientes que tiveram diagnóstico de pterígio, chama a atenção que 32,86% desses pacientes são agricultores, o que pode ser explicado pela exposição à radiação ultravioleta ser um fator de risco para o desenvolvimento do pterígio e ser comum a esses profissionais. Dessa forma, concluímos que esses dados podem servir para estudos futuros sobre a saúde ocular dos habitantes do Agreste de Pernambuco, e essas informações podem ser importantes para a criação de medidas sanitárias que possam trazer benefícios para esta população. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Pernambuco, à Propesc, o CNPq, à UPAE Caruaru, ao professor Dr. Vitor Caiafo e ao Dr. Fabiano Paiva Medeiros, médico oftalmologista da UPAE.